Olá, bem-vindo ao É Cultura Especial de sábado. Estamos na... Olá, bem-vindo à AM 630 FM 97.1. Hoje você vai ver uma retrospectiva do que de melhor aconteceu nos últimos dias. A cidade de Buenos Aires por um ponto de vista bem diferente. Uma entrevista com o escritor e desenhista Lourenço Mutarelli. A magia do circo levada para o palco do teatro. A história da paisagem ferroviária de Curitiba. E o Beirute enrolando a língua para cantar em português um clássico da música brasileira. Tudo isso... O quadrinista Hervé Bourri foi uma das principais atrações do Gibicon, evento internacional realizado aqui em Curitiba sobre histórias em quadrinhos. O É Cultura conversou com ele. A banda de rock Beatles é o tema do novo livro do cartunista Hervé Bourri. Depois de fazer um livro mundialmente reconhecido, O Pequeno Livro do Rock, Hervé publica O Pequeno Livro dos Beatles. En fait, je voulais creuser le sujet et il me fallait le sujet que je maîtrisais le plus. S'il fallait parler que d'un groupe, c'était les Beatles, que je connais depuis mes 14 ans. Et j'ai découvert les Beatles d'ailleurs, les livres sur les Beatles avant de connaître la musique des Beatles, parce qu'on m'avait offert un livre sur leur vie. Donc c'est quelque chose qui m'obsède depuis l'adolescence. Et je ne pourrais pas faire un autre livre sur un autre groupe, parce que c'est vraiment celui que je connais le plus. O artista diz que é apaixonado pela banda desde a adolescência e que não poderia fazer um livro sobre outra banda sem antes fazer um livro sobre os Beatles. Lourenço Mutarelli ficou conhecido pelo seu traço único nas histórias em quadrinhos. Quando partiu para a literatura, emplacou o romance O Cheiro do Ralo, que ganhou as telonas. E o É Cultura conversou com este roteirista, escritor e desenhista. Meu pai tinha uma biblioteca em casa, onde tinha muito quadrinho e literatura, então desde cedo eu conheci os quadrinhos, a era de ouro dos quadrinhos, e era uma coisa que me fascinava. Eu sempre desenhei desde muito pequeno, mas sempre que eu desenhava eu acabava escrevendo alguma coisa na margem e percebi que essa mistura de imagem e texto era a melhor forma que eu conseguia para me expressar. Eu tive uma ideia para uma história. Foi um momento no começo de 2000, eu achei que o mundo tudo estava muito saturado de imagem, era uma coisa que estava me incomodando muito. Trabalhar no computador e tudo tem muito ícone, muita forma e muita luz, assim, isso estava começando a me incomodar. E eu tive uma ideia de uma história que eu achava que eu poderia criar a ilusão dessa história de uma forma muito mais forte se eu não usasse imagem, se eu usasse o texto. Eu acho que quando você lê um texto, como leitor, você chega em algo muito mais próximo da realidade do que se você vê isso filtrado através de desenho. Então esse livro era O Cheiro do Ralo, que é o meu primeiro romance. Então veio dessa vontade de experimentar, criar uma história e evocar as imagens só através do poder da palavra. As minhas primeiras referências e influências na literatura foi Kafka e Dostoiévski, que eu descobri na minha juventude, que me impactaram muito, e mais do que isso, que eu me identifiquei muito com a atmosfera desses autores. Machado de Assis, Augusto dos Anjos também eram coisas que eu gostava muito, e nos quadrinhos eu gostava muito de Will Eisner, tem um quadrinista francês que chama Tardy, Munhoz, um argentino, então tinham várias coisas que me inspiravam ou me encorajavam a querer fazer o meu trabalho. Quando eu publiquei o meu primeiro álbum em quadrinhos, que chama Transubstanciação,
eu recebi um prêmio muito importante da primeira Bienal Internacional de Quadrinhos e foi um momento que acho que começou a possibilitar essa minha carreira como quadrinista. Eu acho que foi um primeiro momento, um primeiro divisor de águas. E um segundo momento foi quando eu escrevi meu primeiro romance, que é O Cheiro do Ralo, que logo ele foi lançado, eu já vendi os direitos para o cinema e aí teve uma série de procura, de pessoas procurando para adaptar para o teatro. Então O Cheiro do Ralo foi um momento, talvez o momento mais importante do meu trabalho. Eu lanço um livro novo agora em outubro, que é um livro ilustrado. Tinha uma pressão muito grande para eu voltar a fazer quadrinhos, que eu estava parado há mais de 5 anos. Eu não estava pronto ainda para os quadrinhos, então eu fiz uma história ilustrada, é um desenho por página, com pouco texto. Eu pretendo voltar aos quadrinhos em algum momento. E agora eu estou passando isso, eu estou finalizando um livro que faz parte do Amores Expressos, que era um projeto da RT Features com a Companhia das Letras, que eu devo lançar no ano que vem. Eu estou começando uma peça, escrever uma peça também de teatro, que é para o Matheus Solano, e a gente está conversando já faz um tempo, e acho que meu próximo movimento vai ser escrever essa peça. Depois do intervalo, você vê a cidade de Buenos Aires por um ponto de vista bem diferente. A gente volta já.